vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
Tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Pegue as suas mãos aos céus. Eu me rendo. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante bem alto. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra você, querida. Preparado pra tua família. Preparado pra tua casa. Profetize isso pra tua vida agora. Profetize, erga as suas mãos aos céus. Igreja do Senhor, cante. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora deu para ouvir um pouco melhor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tô vendo um sorriso no rosto das pessoas aí. O pessoal tá feliz? Tá feliz de estar na casa do Pai? Cadê o sorriso no rosto? Olha só, sabe que a alegria ela contagia, né? Se a gente dá um sorriso aqui, ó, parece que as pessoas começam a sorrir cada vez mais. Esse é o poder do Espírito Santo, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, assim como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 99, 5. Salmo, capítulo 99, versículo 5. Estamos aqui na casa do Senhor para receber o seu pão e para engrandecer o nome dele, para exaltá-lo sobremaneira. Salmo 95, versículo 5 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Amém? Amém. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei.
sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós somos criados para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, aquele que é o único, o digno de receber todo louvor e toda glória. Amém. A honra e a glória, a
momento, meus irmãos, é o momento de pedir perdão aos nossos pecados, o momento de nos apresentarmos na presença de Deus, e ao mesmo tempo também agradecer, porque Ele tem nos amado e Ele tem nos perdoado, mesmo sem nós merecermos tudo isso. Ele tem nos amado. Então neste momento peça e agradeça também. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado, ó Pai. O Senhor tem derramado suas bênçãos sobre nós, Pai. Mesmo sem nós merecermos tudo isso, ó Deus, o Senhor tem nos amado. Desde sempre, ó Pai. Desde sempre, quando o Senhor entregou o seu único filho para morrer numa cruz por nós. Queremos te pedir, ó Pai, perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, ó Deus. Perdão, ó Pai, porque somos pecadores, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, nos sarar e perdoar os nossos pecados, ó Pai. Louvamos e engrandecemos sempre o Teu nome, ó Pai. Que esse culto seja um culto, ó Pai, para engrandecê-lo cada vez mais, ó Pai. Que a nossa vida possa cantar e cantar o Seu nome. Que a nossa expressão, Jesus, fale do Seu amor, ó Pai. Louvamos, ó Deus, em Teu nome que eu oro, amém, amém. Ainda sentado, eu lerei um texto para vocês, Marcos 5, versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinda enfrentando uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque essa mulher pensou o seguinte, meus irmãos, que se ela apenas tocasse, ela poderia ser curada. Mas Jesus tocou. Ela, fisicamente, foi ela que tocou Jesus. Saiu o poder de dentro dele, mas Jesus tocou e a curou. Nós temos fome, nós temos necessidades, e Ele nos cura, Ele nos dá de comer. Mas nós precisamos nos achegar diante de Jesus, diante do nosso Deus, porque é somente Ele que pode nos curar, que pode nos suprir de toda essa necessidade. Amém? Reconheça isso, meu irmão. Jesus, meu coração vive
pés de Jesus. Se renda aos pés de Jesus. Porque é somente Ele que pode nos curar. Quebrantado combate, pois tu sarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés. Me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés. Me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés. Me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quero convidar você a se colocar em pé, para assim juntos em uma só voz, como já estamos, louvar ao Senhor. São em momentos de dificuldades e parece que nós estamos frágeis, na verdade. E o Espírito vem e fala mais e mais com a gente. Jesus vem e fala mais e mais com a gente. Nas noites mais sombrias, nos ventos incessantes, quando nós estamos sozinhos. São nesses momentos de dificuldades, meus irmãos. Que para Ele, na verdade, não é uma dificuldade, é um amor. Porque Deus é amor. E Ele quer nos moldar. Peça para Ele nessa noite, para que Ele possa aperfeiçoar o seu coração, para que Ele possa moldar o seu coração. Existem momentos difíceis da nossa vida, das nossas vidas, mas Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar. Abra o seu coração, quebranta o seu coração nessa noite. Quebrantar em sinal de humildade, em sinal de humildade na presença do nosso Deus, para que Ele possa nos aperfeiçoar. Ele quer isso, mas você precisa quebrantar o seu coração. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aleluia. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração.
nada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo o meu louvor. Aleluia. Somente a graça do Senhor que nos basta. Somente a graça do nosso Deus. Estamos aqui hoje porque é somente pela graça do nosso Deus que nós estamos aqui hoje para louvá-lo. Amém. Aperfeiçoa-me. Aleluia. Ouça o som que flui. Suba em uma só voz. De todo o meu louvor. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Senhor, igual.
provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Que seja o desejo do nosso coração estarmos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Encha do Senhor com o teu Espírito Santo, Deus. Vem, Jesus. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Aleluia. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Marcos 16 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado.
pois Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive, igreja. Isso é uma novidade. Todos os dias nós temos que lembrar, todos os dias ao acordar, nós devemos lembrar, Ele vive. Ele morreu numa cruz, e Ele teve uma vitória muito grande nessa cruz. Ele venceu a morte, e por meio dessa vitória, nós também podemos vencer a morte, por meio de Jesus Cristo, vencermos a morte, e para quando encontrarmos Ele na glória, louvá-lo, engrandecê-lo, Ele para sempre nós vamos. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Jesus está vivo. Glória a Ele por isso. Aleluia. Convido você, meu irmão, em momento de agradecimento, a depositar os seus dízimos e as suas ofertas ao gasofilácio que está aqui à frente. Aquilo que Deus tem nos dado, nós o devolvemos em forma de agradecimento, em forma de louvor, assim como nós estamos hoje nesta noite. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer. Jesus vive e Ele está no meio de nós. Ele está em nosso meio. Aleluia. Mas eu bem sei, que a minha vida mãos do meu Jesus, que
sem medo então. Ele tem nos dado espírito de ousadia, meus irmãos. Aleluia. Nós somos mais do que vitoriosos na mão do Senhor. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado e pelo teu amor por nós, por essa fé que temos, essa esperança que temos. O Senhor está vivo, ó Deus, também a partir da tua igreja que somos nós, teu Santo Espírito na nossa vida. Nós te louvamos por teu amor, tua misericórdia nesse sentido, e o teu sustento maravilhoso sobre todos nós, e essa esperança que nos faz caminhar. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nessa noite possa haver transformação aqui nesse local, possa haver cura, Senhor, em todos os sentidos e nos sentidos que o Senhor quiser, mas que possa haver cura do principal problema que o ser humano tem, da ignorância em relação à tua verdade. Que haja restauração, que haja, Senhor, transformação nesse sentido, e que possamos não viver de forma ansiosa, mas de forma esperançosa. Obrigado, ó Deus, obrigado por esses momentos assim maravilhosos. Fala conosco agora também em nome de Jesus, amém. Você pode assentar-se, irmão. Nesse momento as crianças até 10 anos poderão sair juntamente com o Ministério Infantil. Enquanto isso eu vou passando assim rapidamente alguns avisos aqui para os irmãos. Nós temos todos os domingos pela manhã às 9h30 a Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não é aluno da Escola Dominical, por favor, se matricule em uma das tantas classes temáticas, ou se não tiver agora vaga nas classes temáticas que já começaram, temos aqui a classe do templo, estudando sobre graça. Mas não deixe de vir pelas manhãs de domingo aqui, trazer aí tua família, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, para ouvirem a palavra do Senhor, para aprender mais sobre a palavra do Senhor. E também esse reforço em relação à quarta-feira. Quarta-feira nós temos o estudo bíblico. Estamos trabalhando a carta de Paulo aos Coríntios e tem sido uma bênção. Tanto na escola dominical como no culto de quarta,
está aumentando o número de pessoas. Não fique de fora desse movimento tão bom que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Nós arrecadamos, irmãos, no domingo passado, uma oferta aos missionários e eu falei, irmão, nós temos que arrecadar pelo menos a passagem, 3.330 ou 327, e nós arrecadamos a passagem, ainda sobrou um tanto aí para as irmãs da SAF ofertarem para eles, para que eles comprem também alguns produtos de higiene ao chegarem lá. Então agradeço mais uma vez as irmãs da SAF que tiveram a ideia, Rosmari que teve a ideia aí do cartãozinho, e isso certamente, também a gente olhando ali a foto, Deus tocou no nosso coração para a gente estar ajudando, e nós louvamos a Deus pela oferta. Sinceramente achei que talvez a gente poderia e teria que levantar mais um domingo a oferta, não precisou, sobrou, e isso é o nosso Deus trabalhando a nosso favor. Também, sexta-feira agora, nós temos o jantar do ECC, sexta agora, o valor aí por casal R$50, mas você precisa dar o seu nome. Você pode procurar aí um dos casais do ECC, principalmente o pastor João, que está na responsabilidade desse ministério. Se você quer participar, passe o seu nome ao pastor João. Temos algumas vagas ainda e nós teremos a palestra com o pastor Sérgio Barros, que é filho aqui dessa igreja. Então, dia 23, não falte, você é casado, venha aqui para ouvir a palestra, ouvir a palavra do Senhor e também participar desse jantar maravilhoso. No dia 24, que é no sábado seguinte, nós temos um curso ofertado aí pelas irmãs da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Vai ser no Salão Social da Igreja, 17 horas. E se você quer participar, você tem que fazer a inscrição até quarta-feira. As vagas são limitadas. E você pode então conversar com a Ilquias. E o investimento para participar desse curso é um pacote de fraldas de 0 a 5 anos que nós vamos doar. Ok? Então, se você quer participar desse curso de caldos e sopas, olha só, maravilha, né? Para quem gosta aí, daqui a pouco o inverno chegando, então você pode participar, mas fale com a Ilquias, que é presidente, para ver se ainda, provavelmente tem vagas, as inscrições até quarta-feira, no máximo. No dia 2 do mês que vem, nós vamos fazer uma celebração entre as igrejas da Ordem de Pastores, a OPECAM. E essa celebração será na 3ª Igreja Presbiteriana Renovada. O endereço está nesse convite e você vai estar com ele disponibilizado no site da nossa igreja também, ou no Facebook da nossa igreja. Então você pode entrar lá depois, amanhã já vai estar disponibilizado isso para que a gente participe. Vai ser numa segunda-feira. Então não tem atividades nas igrejas, a gente vai lá. E nós teremos a presença do pastor Luciano Manga. Ele já foi um cantor, ex-oficina G3, e hoje no Ministério Vineyard, conhecido no Brasil todo, estará cantando, louvando a Deus, e também trazendo uma palavra para todas as igrejas ali que se fizerem representadas. E eu gostaria de ver a nossa igreja lá representando também essa parcela, juntamente ou em conjunto com esses irmãos todos. Também ainda em abril nós teremos o 3º encontro com Deus para homens, 7 e 8 de abril, um sábado e um domingo, valor, o investimento aí para a tua vida, R$50. Os preletores, pastor Darli e o pastor Hélio Marcos. Pastor Darli conhecido de Mamborê, pastor Hélio, que já foi auxiliar nosso em Araruna, que hoje está em Quinta do Sol e também ajudando ali em Engenheiro Beltrão. 3º encontro com Deus para homens. Converse com o Anivaldo Taborda, se você se interessa. Tem sido maravilhoso, a região toda vem participar. E ainda mais um lembrete aí, ou um aviso. As irmãs da SAF, que estão
trabalhando bastante. As irmãs da SAF estão aí com uma viagem, a Missão Caiuá. E como sempre, né, as irmãs da SAF sempre trabalhando bastante, envolvendo a igreja. E não é só para mulheres essa viagem. Se você quiser participar de uma viagem missionária, lá para a gente ver essa missão que nós temos juntamente com os índios, você procure a presidente da SAF, que é a Ilquias, e um investimento aí que não é alto, para você passar um dia com viagem, tudo, só que só temos 41 vagas, então corre para reservar a tua, se você gostaria, de 19 e 20 de maio ainda, mas não deixa para a última hora não, ok? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, Abacuque capítulo 2, nessa sequência que estamos trabalhando fé em tempos difíceis, fé em tempos difíceis. Nós já trabalhamos capítulo 1 e uma parte, ou o primeiro versículo do capítulo 2. E hoje a gente continua em Abacuque 2, a partir do versículo 2, versículo 2, até o versículo 20. Nós leremos nesse primeiro momento até o versículo 5. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Hoje a gente vai falar sobre passos de fé. Passos de fé. O que é fé, gente? A gente trabalhou esses 2 domingos passados falando de fé em tempos difíceis. Mas o que seria fé? Como as pessoas imaginam ser a fé? Por exemplo, um cantor famoso, com ideologia absolutamente estranha à luz da palavra de Deus, tentou definir fé. Um cantor chamado Gilberto Gil, que fez uma música que dizia, o que diz mais ou menos assim: andar com fé eu vou, que a fé, ou porque a fé não costuma falhar. Não escreveu nem falhar, que a fé não costuma falhar. Então eu andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, e a música vai se repetindo nisso. A fé não costuma falhar. E aí eu fiquei pensando o que é fé para ele, e ele mesmo vai responder na música. Não necessariamente o que é fé, mas nos objetos onde ele coloca a fé. Por isso essa fé não passa de uma crendice, que não tem nada a ver em relação à definição bíblica. E ele vai falando na música dele que ele tem, por exemplo, a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, não sei o que ele quis dizer com isso. A fé está num pedaço de pão, a fé está na maré. Devia ter cheirado, isso é brincadeira, foi escrever uma letra dessa, né? A fé está na lâmina do punhal. Quer dizer, as diferentes onde as pessoas, na verdade, o que ele quis dizer, me parece que as pessoas depositam a sua fé nessas coisas. Uma suposta idolatria que a gente trabalhou até então. Aonde que está a minha fé? Está na força do meu braço.
Ou se eu não tiver essa mulher, eu não vivo sem ela. Ou se eu não tiver esse objeto. A fé está no amanhã, a fé está no anoitecer, no calor do verão. E assim ele vai falando de uma fé que não é fé, porque ela é colocada em objetos visíveis. Então é uma crendice à luz da palavra. O que é fé de verdade? Essa fé que nos ajuda a vencer os tempos difíceis. E a gente então vai trabalhar um pouquinho em relação a essa fé, proposta pela palavra do Senhor. Porque nós lembramos que o povo de Israel, nessa época, pós-Josias, quando os filhos de Josias assumem o controle, a nação se volta ao pecado. Há muita injustiça, há muita gente iníqua que prospera. E Abacuque, então, ele diz para Deus: Senhor, até quando essa situação continua? Até quando o Senhor vai permitir tanta injustiça? E Deus lhe responde: olha, Abacuque, eu já vou levantar daqui a pouco um povo para castigar o meu povo. E esse povo é um povo mau. E Abacuque entra em crise. Como é que Deus vai usar o mal em favor do bem? Como é que todas as coisas cooperam para o bem? Como é que esse mal vai cooperar para o bem? E aí ele ora e diz assim: mas isso é justo, Senhor? Primeiro até quando? Depois, na segunda conversa com Deus, isso é justo, Deus? E nós trabalhamos sobre isso, sobre essa pergunta de Abacuque no domingo passado. E aí ele disse lá no versículo 1 do capítulo 2, que ele subiria à torre de vigia para esperar uma resposta do Senhor. E a resposta vem. Ela vem. E aí algumas lições para a gente, nessa resposta de Deus. A primeira é que nós devemos crer nessa resposta. Nós devemos acreditar naquilo que Deus fala. Isso sim começa a ser definido como fé bíblica. Quando eu de fato, depois de uma palavra de Deus para comigo, depois de olhar para a palavra do Senhor aqui, revelada a nós, eu passo a crer de fato. Então creia na resposta de Deus, que é a palavra do Senhor. Abacuque recebe a palavra de Deus e Deus diz assim: escreve bem grande em tábuas, escreve aí para que todo mundo possa ver aquilo que eu vou te falar, a minha resposta para você. Versículo 2, Deus inicia essa conversa dessa forma. Abacuque recebe uma ordem de escrever uma mensagem e colocá-la num lugar de fácil leitura. Parece que Deus está pedindo para que Abacuque faça o primeiro outdoor da história. Escreva aí o que eu vou te falar, escreva aí as coisas que sucederão. Não te esqueças, e para que o povo não se esqueça também, porque no dia que estas coisas acontecerem, você vai lembrar, o povo vai lembrar daquilo que eu falei, e daquilo que lá está escrito. Ainda que demore, versículo 3, Deus fala, e qual que é o tempo disso? O tempo eu que defino. Ainda que demore, espere, pois virá. Não vai demorar. Parece uma contradição, não é verdade? Ainda que demore, mas não vai demorar. E aí a gente tem que ficar pensando nessa expectativa que a gente cria em relação à conclusão ou à concretização da resposta de Deus na nossa vida. Qual é a tua expectativa? Qual é a nossa expectativa? Porque tem horas que parece que demora.
Aos olhos de Deus sempre é no tempo certo. Diante dos nossos olhos muitas vezes está demorando demais para a coisa acontecer. Essa é a dificuldade entre a visão daquele que escreveu a história, a visão divina, e a visão limitada que nós temos. O que nós precisamos fazer é crer. É crer. A vida do homem, ela sobe para 80, 70, 80 anos, passando disso é canseira e é enfado, nos informa o salmista. Mas 80 anos, irmãos, convenhamos, para nós é uma vida inteira e é uma vida aparentemente longa. Um segundo após o outro ela vai acontecendo e demora para acontecer 80 anos. Mas para Deus, quando Deus vai descrever a luz da eternidade a nossa vida, Ele vai dizer que é um sopro. Em outra passagem, nós vamos entender que a vida é como uma flor que de manhã nasce, de tarde murcha e morre. Para Deus é diferente. Então, ainda que demore para nós, não demora para Deus, porque é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E como é no tempo de Deus, nós precisamos crer na palavra do Senhor e na resposta de Deus. E esse tempo, ou esse final que nós aguardamos, precisa ser um alívio para nós. Quando o ímpio olha para a história, o ímpio não tem consolo em nada. O único consolo é, o que é que eu consegui ganhar com isso? O que é que eu consegui ajuntar diante dessa situação? O quanto é que eu lucrei? O quanto é que eu fiz em termos de engrandecer o meu nome? Esse talvez seja um alívio para o ímpio, mas é muito passageiro isso. Porque quando ele olha para o fim da história, ele não sente alívio nenhum, por isso que ele precisa do aqui, do agora, das sensações do momento. Porque para o ímpio, a perspectiva de vida é cíclica, conforme Salomão escreveu, não tem nada de novo e tudo se repete. Porque tudo se repete, eu tenho que fazer a minha aqui, e eu tenho que sair ganhando, de qualquer forma. Agora, para o cristão, a perspectiva final não é cíclica, por mais que algumas coisas se repitam. Porque para o cristão há um final bem definido, onde a tragédia não vai prevalecer. O cristão tem esse consolo. As coisas ruins um dia terão fim. A impiedade, a guerra, as mortes, a ganância, o choro, tudo isso vai ter um fim, isso vai ser julgado por Deus um dia. Então, a resposta de Deus é, vai ter um fim em tudo isso que você vê, Abacuque. Apenas creia na minha palavra, isso é fé. O dia do juízo é o dia da libertação final daqueles que creem. E o dia do juízo para aqueles que são ímpios, aqueles que não creem, é um dia de grande tragédia. O dia do juízo é o dia que o mal acaba para nós. Mas talvez essas pessoas vão ter que conviver eternamente com o mal porque o escolheram nesse sentido. E Deus dá algumas sentenças aqui para Abacuque, ou fala para Abacuque, algumas sentenças em relação aos ímpios, que ele chama de soberbos. Deus diz assim, quem é soberbo aí, então ai dessas pessoas. E aí ele vai colocar alguns ais aqui. Do versículo 6 ao versículo 8, ele vai descrever os opressores e vai dizer, ai daqueles que oprimem. Ele diz assim, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão abalar, de te abalar.
tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai de quem oprime o outro. Deus está falando para Abacuque: você está me questionando, porque eu não faço justiça. E quando faço justiça, se minha justiça é justa ou não, porque eu posso até usar um povo que é pior do que esse aí, para fazer justiça com esse povo que se diz meu povo. Mas eu quero dizer, olha o que espera o ímpio. Quem oprime, quem se apossa daquilo que não é seu, vai pagar com a mesma moeda. Os babilônios estavam ajuntando, acumulando, roubando, invadindo, mas Deus fala assim: não, eles não durarão para sempre. Um dia uma nação se tornará mais forte que eles, e essa nação exercerá juízo contra a Babilônia. E a gente percebe isso depois do exílio, dos 70 anos do exílio, quando a palavra de Deus diz que os caldeus se levantam contra aqui os babilônios e destroem essa nação. Essas pessoas vão ter juízo. E você fala assim: mas e hoje, pastor? Cadê o juízo hoje? Porque a gente parece que vê que tem pessoas morrendo e ricas e tudo mais. Isso aqui é uma pré-figura do grande julgamento de Deus, onde todos vão dar contas, todos vão prestar contas. Tiago 5, versículo 3, ele diz assim, quando ele fala dos corruptos, ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Porque do versículo 9 a 11, agora ele fala contra os corruptos. Ai de quem é corrupto. Você está preocupado com os desvios, com os desmandos de políticos, de pastores, de líderes? Não se preocupe. Um dia essas pessoas, se não se converterem a Jesus, vão ser julgadas. Nós não podemos desejar isso. O próprio Deus já trabalha dessa forma. Nós temos que continuar pregando e vivendo e amando. Não podemos xingar. Eu vejo de vez em quando algumas pessoas bravas no Facebook e colocando alguns impropérios ali. Irmão, dá um bom testemunho. Seja uma pessoa de amor com o outro. Deus, a Ele pertence a vingança. Senão as pessoas vão ficar com mais raiva da gente do que outra coisa. Nós precisamos ser pessoas que amem como Deus nos amou e nos aceitou. O próprio Deus já diz: ai dos corruptos, ai dos violentos, o versículo 12, por exemplo: ai daquele que edifica a cidade com sangue. Quer dizer, ai dos violentos, daquele que despreza o Senhor, que cultiva a maldade. Então, se é ai dos violentos, que eu não seja violento nas minhas palavras, que eu não seja violento nas minhas ações, porque a violência, quando Jesus vem e nos revela o que somos, a violência está mais próximo a nós do que nós pensamos, porque na lei estava dizendo: não matarás, e Jesus disse: se você odeia alguém, você já matou, você já usou de violência. Isaías 13:11, Deus fala que vai castigar o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. A quarta sentença, do versículo 15 a 17, é a sentença para os imorais. Para os imorais. O que é ser imoral, irmão? Versículos 15 a 17, ai daquele que dá de beber ao companheiro,
misturando a bebida ao seu furor. É o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. E enfim, ele vai falando aqui de coisas imorais. Exibir a incircuncisão é uma questão, está falando de sexualidade aqui. Pessoas que não têm pudor, não têm vergonha de exibir a sua sexualidade, por exemplo, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Pessoas que são imorais. Nós temos uma moral, uma conduta, nós temos princípios que Deus criou. E nós precisamos andar de acordo com isso. Então Deus também condena a imoralidade. A imoralidade talvez também não ande longe da gente. A Bíblia fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e Jesus disse, se você tem a intenção, aí no coração, já sentiu a intenção de ter a mulher, ou o marido, ou a pessoa que não lhe pertence, isso já é imoralidade. Ai dos imorais. E a quinta sentença, é a última que ele coloca, versículos 18 e 19, ai dos idólatras. E vai dizer que o idólatra, ele vai padecer pela sua ignorância, porque o que ele está fazendo com toda sinceridade é errado, é fruto de ignorância. Ele não conheceu a palavra, ou conheceu, mas passou com os olhos apenas por cima. Então toda espécie de idolatria é uma espécie de ignorância. Eu estou adorando um Deus que não é Deus. Aqui ele fala de imagens, de escultura e tudo mais. Agora, quando a gente traz idolatria para perto da gente, a gente percebe que muitas vezes a imagem que está sentada no trono do nosso coração é a gente mesmo. Então, ai de quem é idólatra, que a gente geralmente joga para os outros, todas essas desgraceiras, quando Deus está mostrando que a gente está muito mais perto disso do que parece. Essa visão do profeta Abacuque se cumpre no ano 539, quando a Babilônia caiu na mão dos medos e persas. E Daniel, Babilônia, antes eu falei caldeus, né? Não eram os babilônios eram os caldeus. Eles caíram pela mão dos medos e persas, e Daniel estava fazendo parte dessa história e a registra em seu livro. Então Deus havia suscitado os caldeus, porém eles atribuíam o seu poderio às imagens que eles tinham, aos deuses deles, às esculturas que eles faziam. E Daniel, lá no seu livro, demonstra que Belsassar, que era o rei dos caldeus, promoveu uma festa, ofereceu louvores aos seus próprios deuses, porém naquela noite ele foi morto. Então Deus nos alerta acerca dos ídolos, da idolatria, daquilo que está no nosso coração. Veja bem, maldade, a violência, a injustiça, a imoralidade, a ignorância, precisa acabar na nossa vida. Isso tem um tempo na vida desse mundo, mas um dia isso vai ser passado, vai ficar para trás. Deus está tratando, parece que não, parece que a gente não vê a mão de Deus em certas coisas, mas Deus não está omisso. O que tem que acontecer nesse sentido, vai acontecer. Nós precisamos querer ser usados como bênçãos. Mas a história já está escrita nesse sentido. E nós, o que nós produzirmos de mal nessa sociedade, o que as pessoas sem Deus, que não foram justificadas por Deus, produzirem de mal, isso vai ser como uma fogueira, essa maldade é como uma fogueira de Deus para essas pessoas, conforme o versículo 13. Não há atraso na profecia, não há atraso no tempo de Deus. E quando a gente olha para o juízo, a gente olha para um tempo de liberdade, um tempo de esperança. Quando no versículo 14 diz que depois dessas coisas a terra vai se encher
da glória e do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Você está angustiado com aquilo que está à sua volta? Não, fé sabe o que é, irmãos? É não olhar para o que você vê, mas é esperar aquilo que você não enxerga, mas aquilo que você tem certeza que pode acontecer. Isso é fé. Fé na mulher, fé na cobra coral, fé na faca, fé no revólver. Isso não é fé. Isso é crendice num objeto que não pode satisfazer o teu coração. Creia na resposta do Senhor. Uma segunda lição aqui, que Deus vai mostrar a diferença do justo e do soberbo. Você é justo ou você é soberbo? Deus conhece o coração das pessoas. Versículo 4, Deus fala: eis o soberbo. E aí os ais que nós vimos em relação ao soberbo. O que é o soberbo? Alguém que confia em si. Alguém cujo qual a alma não é reta nele mesmo. Alguém que só pensa em si, que ajunta para si. Conforme a descrição dos versículos 4 e 5. Alguém que é insaciável em suas conquistas. A alma não se farta. Ele consegue e ele quer mais e quer mais. E Deus o compara ao bêbado. Insaciável. Viciado. Que não consegue largar, está ali sempre querendo mais e mais e mais. Deus o compara com a própria morte, no versículo 5, que nunca se cansa de matar. A morte sempre está exigindo mais e mais corpos. O soberbo vive pelos seus próprios desejos e para os seus próprios desejos. Por outro lado, o versículo 4 diz que o justo é diferente. O justo não vive nem pelos prazeres e desejos e nem para. O justo vive por sua fé. Esse texto, o justo vive pela fé, que transformou a vida de Martinho Lutero, é citado 3 vezes no Novo Testamento. 2 pelo apóstolo Paulo e uma lá aos Hebreus. Diante dessa revelação que Deus traz aqui ao profeta Abacuque, o justo vive por sua fé. Pelo que você está vivendo? Platão, filósofo, quando escreve um livretinho, ou lá um escrito chamado A República, ele vai contar que Sócrates vai estar falando algumas coisas a Glauco, seu discípulo. E diz assim, para falar que a libertação vem do conhecimento, o próprio Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Platão diz que Sócrates conta essa história, a história dos seres humanos acorrentados dentro de uma caverna. Você provavelmente já tenha ouvido essa história. Aqueles seres humanos estão dentro de uma caverna, eles nasceram ali. Eles não conhecem outra realidade. Você imagina isso? Estão acorrentados de modo que eles não conseguem olhar para trás. Tudo que eles conseguem ver é que há uma parede na frente deles e um reflexo, porque atrás deles está a abertura da caverna. E quando o dia amanhece, o reflexo está ali, aquela abertura faz com que a claridade entre um pouco na caverna e eles passem a enxergar algumas coisas. E aí eles percebem algumas sombras ali na caverna, que são de pessoas que passam do lado de fora. Algumas carregando imagens de homens, de animais, e eles veem aquelas sombras sombras das imagens projetadas, é o que eles conseguem ver, porque eles não conseguem virar para trás. Mas eles imaginam que a sombra seja toda a realidade, porque é isso que eles enxergaram até então. Eles não conhecem outra realidade, então eles imaginam que a sombra seja a realidade. E Sócrates diz assim, imagina então se uma daquelas pessoas fosse liberta, e ela pudesse então sair da caverna,
e olhar as coisas que ali acontecem e perceber que a sombra não é a realidade, que a realidade é bem outra. Que há pessoas ali, que há um mundo diferente ali. O que é que essa pessoa, o que aconteceria com essa pessoa ao voltar e tentar conversar com aquelas pessoas dizendo que aquilo que é sombra não é realidade, e tentar descrever a realidade para aquelas pessoas que nunca viram aquilo com os próprios olhos? Sócrates disse que é uma coisa que geralmente as pessoas, ou possivelmente eles iam fazer. Eles iam matar aquela pessoa. E é interessante que depois, muitos anos depois, vem Jesus e descreve para nós uma realidade. É interessante que foi falado por um filósofo. Não é nem uma profecia bíblica, é uma profecia de um filósofo. Mas vem Jesus falando de outra realidade. De coisas que os nossos olhos não são capazes de enxergar, a não ser pela fé. E Jesus é morto nesse sentido. Hebreus 10, versículo 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que a Bíblia está falando aí? Que antigamente, antes de Jesus, que vem para mostrar para nós uma realidade diferente, ser o próprio sacrifício por nós, nos contar essa realidade. Antes as pessoas sacrificavam pela lei, para poderem de alguma forma receber de Deus algum tipo de perdão. Jesus, o homem fora da caverna, vem e nos mostra uma realidade diferente. E trabalha no nosso coração essa realidade. Agora, nós acreditamos nisso. Levamos ele para a cruz. E Paulo vai dizer que o evangelho é loucura. E é escândalo nesse sentido. Porque nós ainda não conseguimos enxergar a realidade toda. Nós enxergamos alguma sombra. O restante a gente precisa acreditar. O justo viverá por sua fé. E Hebreus vai definir no capítulo 11, versículo 1, a fé. Nós começamos lá atrás para definir agora. Ora, a fé é a certeza das coisas, ou de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. E aí eu pergunto, irmão, que mérito há na fé? Eu e você ainda estamos dentro da caverna. Embora livres da eternidade de terror, de alguma forma ainda dentro. A única diferença é que nós podemos acreditar e nós acreditamos em Jesus. Mais uma coisa, eu te pergunto, que mérito há em acreditar? Porque o nosso mérito está sempre no fazer, não no acreditar. E quando a graça vem por meio da fé, vem por meio de eu acreditar. Eu conheço a verdade, eu acredito nela e ela me liberta. Embora a gente só enxergue as sombras, irmãos, quando nós temos fé e acreditamos naquilo que Jesus por nós fez, embora ainda com essa visão que nós não conseguimos enxergar direito, isso nos redime, isso nos muda, isso nos transforma, e é isso que Deus pede de nós, embora a gente não consiga enxergar, embora está lá Abacuque vendo todo um mal que vai acontecer, embora é tão complicado compreender essa história de Deus da repetição do mal, mas o que a gente acredita por fé é que um dia esse negócio vai acabar.
Enquanto o diferencial entre o justo e o ímpio para Abacuque estava na violência, na iniquidade, na contenda, no litígio, na transgressão da lei, Deus demonstra que o diferencial entre o justo e o ímpio está na fé. Não é o que você fez no passado, ou deixou de fazer, ou o que você faz agora que vai fazer você ser aceito por Deus. Todos pecaram, não tem justo nessa história. É isso que Deus está querendo falar para Abacuque. Quem é justo, Abacuque? Quem afinal pode se justificar? Paulo vai reconhecer isso, dizendo: todos pecaram e precisam, carecem, necessitam da glória de Deus. Às vezes nós imaginamos e temos a impressão que somos injustiçados. O que somos, e Deus quer dizer para nós, somos amados. Porque a nossa história não termina numa injustiça de homens para conosco. Termina numa misericórdia de um Deus para conosco. Coisa que nós não merecemos. A graça de Deus, Ele a traz para nós, porque nós também pecamos. Não há diferença nesse sentido. A nação de Judá não estava sendo muito diferente da nação dos caldeus, não. O que justifica a gente, irmão, não é o que a gente vai fazer para ter mérito, não é obras para que ninguém se glorie, mas é a graça de Deus através da fé, porque o justo vive por sua fé. E aí ele é criado em Cristo Jesus para as boas obras, para fazer diferença nesse mundo de tanta desgraça. O mundo precisa ver na igreja de Deus um pouco da justiça de Deus, do amor de Deus, da diferença que nós podemos, por nossa fé, por aquilo que a gente acredita, que um dia vai acontecer, mostrar para o mundo essa diferença. E aí eles podem crer. Podem crer. Através da visão, Abacuque compreende que tantos homens de Judá e Israel, quanto os caldeus, eram ímpios. Eram ímpios. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O justo, ele vive por sua fé. É a graça de Deus quem nos justifica. É pela graça que somos justificados. Fomos alcançados pela graça. Isso nos leva à última lição. Que nós então, a partir dessa cosmovisão em relação a tudo, temos que crer na palavra de Deus, mas na soberania de Deus também. Deus é soberano. Versículo 20 termina essa primeira perícope dizendo: o Senhor está no seu santo templo. E há uma contrapartida aqui: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Tem tanta coisa aí, mas tudo está no controle de Deus. Então nós temos que aguardar com fé o cumprimento das coisas, da visão, da volta do próprio Jesus, porque nós vivemos por isso. Se nós não crermos na soberania de Deus, nós vamos entrar em crise diante dos problemas, diante das situações que nós julgamos serem justas para nós. Nesse mundo onde o humanismo tomou conta, onde as nossas sensações, os nossos desejos devem prevalecer, Deus ainda mostra-nos o contrário. Embora haja um turbilhão de dificuldades na nossa vida, nós somos mais do que vencedores por causa da fé que nos foi dada. E aí a gente enfrenta a vida, irmãos. Eu não sei o que tem oprimido a tua vida, mas pare de olhar para aquilo que te oprime. Porque aquilo que nos oprime, a gente quer que seja transformado na nossa vida, ou o nosso exterior, para que a gente viva uma vida melhor. Mas uma vida melhor se dá a partir da fé. O justo vai ser alimentado, ele vai viver por aquilo que ele acredita. Irmão, nem sempre é do jeito que a gente quer. E nem sempre Deus faz no tempo que a gente quer.
Mas tudo que Deus quer que aconteça, acontece. Então firme os teus olhos, não ao redor. Firme os teus olhos em Deus. Em Deus. É o que Paulo vai falar na sua segunda carta aos Coríntios 4:18, que nós olhamos e vivemos por aquilo que nós não estamos enxergando, não estamos vendo. Isso é fé. Hebreus 12 diz que devemos correr com perseverança essa carreira que Deus nos preparou, que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se eu tenho fé, porque alguém é o autor dessa fé na minha vida. E Ele vai consumar essa fé na minha vida, e eu vou viver pela fé. Fé não é uma crendice em um objeto, eu me ajoelhar aqui, tomar um copo d'água purificado, que vai... Não é isso, isso não é fé, isso é crendice. O que é fé? Essa expectativa, nessa cosmovisão que o Espírito Santo colocou em nós a partir do conhecimento que nós temos da palavra do Senhor. O justo vive por sua fé, não por aquilo que os seus olhos veem. Irmãos, os nossos olhos estão postos em quê? Para onde você olha? O que é que você enxerga? Abacuque olhava para o pecado, pede punição ao pecado. A punição vai vir, mas não da forma como ele deseja. E aí ele entra numa crise. E aí Deus diz assim: os homens são todos iguais, Abacuque. O que os diferencia é a fé. Viva por sua fé. Porque a única coisa que vai fazer diferença na sua vida daqui a 100 anos, sem sombra de dúvidas, é aquilo que você creu hoje. Creia na palavra. Somos todos iguais, a única diferença é a fé que temos em Jesus, que nos transforma em pequenos cristos. E creia na soberania de Deus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. É claro que tem dias que os problemas são tão grandes, que o sol se esconde atrás das montanhas dos problemas. E por mais que você olhe uma montanha e não enxergue mais nada além dela, não repouse a tua confiança ou o teu desespero na montanha. Tenha fé. Acredite um pouco além. O mal vai acabar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não nos próximos anos, mas um dia vai ter fim. E a diferença entre as pessoas cujo qual o mal terá fim é o que elas creram. E elas colocarem em prática, porque fé é colocar em prática. Não adianta dizer eu creio e não colocar em prática, diz Tiago. Dizer eu creio, mas se isso não funciona na minha vida, é só uma intelectualização de algo que não consegue se tornar prático. Eu apenas sei, mas não consigo fazer. Não adianta nada. A fé é algo prático na nossa vida. Ela é prática. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a termos fé e vivermos por nossa fé. Ela nos alimenta. É ela que abre os horizontes diante de tantas injustiças que nós vemos nesse mundo, diante de tanta perspectiva negativa que se abre quando nós olhamos para as esferas, quer sejam políticas, sociais, culturais, religiosas, relacionais, ideológicas. Essa tanta coisa ruim, Deus, tanta coisa ruim. Mas a gente olha com fé.
Dá para continuar seguindo e seguindo animado. Porque um dia o Senhor vai dar cabo do mal. Talvez não no dia que eu quero, mas certamente esse dia vai chegar e é o dia certo, porque é o dia que o Senhor já reservou para isso. Então nos ajude a entender e ajuda-nos a lidar com os males que nos cercam no nosso dia a dia, com os problemas que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem. Ajuda-nos a não sermos ansiosos, ajuda-nos a não sermos desconfiados, ajuda-nos a não sermos pessoas que voltem o coração e encham o coração de outros ídolos que nós achamos que serão a resolução dos nossos problemas, porque não serão. A única solução é ter fé em Ti, na Tua vontade. Nós aceitamos a Tua vontade e entendemos que daí tudo coopera para o nosso bem, porque o Senhor é o nosso pastor e nada daquilo que a gente precisa falta para a gente. Obrigado, Pai, e nos ajude em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, a unção, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Você que nos visita pela primeira vez hoje, vem aqui na frente, a gente vai dar um presentinho para você, ok? Quando você está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Vem para cá, o pessoal aí vai dar um presente para você. Tenha um ótimo final, tenha uma ótima semana, na verdade, hoje começo de semana. Deus te abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,